texto diz o seguinte: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Em meio a tanta problemática, em tanto desconforto que a gente tem vivido, saber que a gente tem em Cristo Jesus essa paz nos reconforta e nos dá esperança para continuar caminhando todos os dias. Eu queria passar a fazer uma oração antes que a gente vá para os... Um momento, por favor. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque o Senhor tem nos cuidado mesmo em meio à catástrofe, mesmo em meio à dificuldade. O Senhor tem mostrado para com nós o teu amor, Pai. Eu peço que o Senhor continue nos abençoando, continue nos dando força enquanto comunidade, enquanto igreja tua, enquanto corpo, Pai. E que a gente, na medida do possível, também seja capaz de olhar para o próximo e amá-lo e usar aquilo que a gente tem para abençoar os outros, Pai, ao nosso redor. Que enquanto igreja e comunidade de Cristo, a gente continue abençoando aqueles que estão à nossa volta. Obrigado porque o Senhor permite que nós estejamos reunidos aqui, apesar da incapacidade de estarmos presencialmente, mas o Senhor tem nos dado a oportunidade de continuar prestando culto a Ti, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado dessa forma. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria então de falar que nós estamos aqui reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse culto não é para que a gente se encontre aqui para matar a saudade dos outros, nem para nada do tipo. Nós estamos aqui para prestar culto a Deus. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em Ti, ó Deus, libertador meu, eu viverei só para Ti, proclamarei Teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que Tu me amas, eu também Te amo. Encontrei descanso para minha alma em Ti. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em Ti, ó Deus, libertador meu, eu viverei
só para ti proclamarei teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Peraí, mãe. Mãe, peraí que eu não consegui desligar o microfone. Descanso para minha alma em ti. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas e eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas e eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Boa noite a todos. Os avisos hoje, na verdade, são informes sobre todos os projetos da diaconia. Nós temos, né, como vocês sabem, na CELT, vários projetos, então eu só queria hoje fazer um resumo de cada um, dizer quem é a coordenadora e como que esse projeto está atuando agora em tempos de pandemia, porque algumas tiveram que fazer outras atividades em função de não poder se encontrar, em função de várias coisas. Então, a ideia é passar esse resumo. Antes, eu só queria ler uma frase de um autor que eu estou lendo, é o Tomás Alick, e ele vai falar um pouco sobre a questão de como nós fazemos as ações para o próximo. E fazendo uma reflexão, que são tantas as ações, ou seja, são tantas as dificuldades, são tantos os sofrimentos, que talvez nós pensemos que o que nós fazemos não é nada. Mas ele vai dizer que, eu vou ler o que ele está escrevendo. Mesmo se nos esforçarmos sinceramente e fizermos tudo o que estiver a nosso alcance, podemos remar apenas um pouco contra as ondas do oceano da miséria que invadem uma parte cada vez maior dos nossos continentes. Mesmo assim, não podemos fugir das feridas do mundo e voltar as costas para elas. Precisamos, no mínimo, vê-las, tocá-las e permitir que elas nos comovam. Se eu permanecer indiferente, insensível, ileso diante delas, como então poderia eu confessar a fé e o amor pelo Deus que eu não vejo? Pois nesse caso, eu realmente não o veria. E queria juntar isso com um vídeo que foi circulado em alguns grupos essa semana, do Ed René,
que eu recomendo todos verem, ele faz uma diferença entre justiça social e caridade. E então eu queria dizer que, vendo todo o vídeo dele, fazendo uma reflexão, que nós estamos fazendo justiça quando nós fazemos todas essas ações que a CELT tem feito, ações pequenas, mas ações que não somente dão o bem, ou dão o alimento, ou mas fazem acolhida, fazem, né, o acolhimento, têm o respeito e a dignidade pelas pessoas, que isso é realmente justiça, é o que Deus nos manda, Jesus nos manda fazer, né? Então, para não alongar muito, vou fazer então esse breve relato de como está cada grupo e depois, ao final do culto, se alguém quiser ter mais alguma dúvida ou perguntar alguma coisa, posso estar à disposição. Nós temos a oficina do brinquedo, coordenada pela Susan. As reuniões, no momento, não estão sendo feitas, mas os brinquedos estão sendo feitos nas casas. Então, as voluntárias estão trabalhando e eles só pedem que não sejam mais entregues os brinquedos lá na CELT, porque tem um volume grande de brinquedos e eles não estão dando conta. Então, eles pedem encarecidamente que as pessoas que tenham brinquedos para doar, que guardem nas suas casas, porque já no momento próximo do Natal vai ser preciso mais brinquedos. Então, quem tiver e puder fazer a gentileza de ficar em casa nesse momento até que o grupo peça novamente. O projeto Serrinha, ele está com em função da pandemia, os brechós não estão sendo feitos, mas continua a doação de roupas, de alimentos, enfim, para as famílias da Serrinha dos venezuelanos. E o projeto agora deu início, como vocês sabem, à construção da Casa da Berenice. Então, todos estão convidados, que bom, Ali, convidados a participar dessa empreitada que estamos, né, nesse início, né? O projeto Cor em Ação, também nós temos uma novidade, né? O projeto da Rua do Paulo está sendo finalizado, mas o da Rua da Paz, nós ganhamos o projeto do CAL, com todas as etapas garantidas e todos os procedimentos. Agora nós também mudamos um pouco a programação em função da pandemia. Então, nessa segunda-feira, nós vamos ter uma reunião, todos também estão convidados, que nós queremos ver, então, quais são as próximas etapas e, posteriormente, nós vamos fazer esse comunicado para toda a CELT. Então, na segunda, esse grupo vai se reunir. Na EBAS, a coordenação das doações para os alimentos que nós contribuímos, a Jaque está coordenando. No momento, está sendo feita mais em dinheiro, porque as crianças e as atividades na EBAS também estão paradas. Mas também, assim, quero dizer que nós estamos fazendo uma reorganização desses grupos, dos grupos de estudo que faziam essa doação, e há espaço para novos doadores. Então, na medida que for retomado, nós vamos organizar e quem quiser fazer a sua doação com alimentos, né, para a EBAS também pode dar o seu nome para a Jaque, que nós estamos, então, reorganizando esses grupos. A capelania, coordenada pela Deise, no momento estão, né, parados em função das próprias regras de restrição no HU e voltam em algum momento possível. Na ambiental, nós não estamos com um coordenador geral, mas nós temos várias ações que continuam na CELT, essas ações que nós achamos bem importantes, e algumas pessoas estão tomando essa coordenação. Nós temos o recolhimento e encaminhamento de esponjas usadas pela Lisane, o recolhimento e encaminhamento de tampinhas de garrafas plásticas pela Ana Maria e de pilhas pela Lia. Então, essas ações são ações também, a gente pede que vocês continuem fazendo também, quem tem possibilidade do seu reciclado na sua rua ou pela CONCAP, continuem a fazer, e essas é que nós conseguimos manter nesse momento, das esponjas, das tampinhas e das pilhas. No acolhimento, coordenado pela Carla, estão desenvolvendo atividades online, com pedidos de oração sendo encaminhados pelos acolhedores que oram. As acolhedoras também estão entrando em contato via telefone ou mensagem para as pessoas da CELT, especialmente idosas e afastadas, e também o envio de cartões de aniversariantes, tanto adulto quanto criança. Também aqui eles estão, então, fazendo as suas atividades. O apoio aos venezuelanos, coordenado pela Maria Clara, tem sido também, assim, bem intenso, com doações, alimentos, materiais, utensílios, móveis, e todo o apoio nas diversas
esferas da vida. Tanto se organizar para receber auxílio, a questão de documentação, carteira de trabalho, enfim, tem todo um desenvolvimento. E também não posso deixar as situações que eles têm mobilizado e coordenado pela coordenação da Roseli, vários voluntários desses grupos todos da diaconia e outras pessoas que também estão no grupo Situações de dentro da CELT e de fora, que é um grupo que tem atuado bem fortemente nesse tempo de pandemia. Então, as pessoas têm dedicado tempo e dinheiro para atender demandas que são, né, de venezuelanos, de pessoas da Serrinha e de outras pessoas de outros bairros também que têm nos procurado. Então, com várias demandas. E quero dizer, então, que tem espaço, primeiro, assim, agradecer a todos os voluntários que já atuavam e que estão atuando nesses grupos, dizer que há espaço para, se você ainda não faz parte e gostaria de participar, de conhecer, estão todos convidados a participar de algum grupo da diaconia. Então, é isso. Então, também o objetivo era nós mostrarmos, a diaconia está como ministério, estou como coordenadora em parceria com a Susan, então somos uma dupla, né, Susan? E está sendo bem interessante, podemos pontuar quantas atividades diferentes em várias esferas que a CELT tem atuado. Então, é também motivo de muita alegria e fica o convite para quem ainda não está participando. Obrigada. Se eu olho pra trás, não vejo mais nada. Teu amor cobriu a multidão dos meus erros. Se eu olho pra dentro, eu vejo um rio. O teu amor encheu um grande vazio. Não há sombras do que um dia já foi, só certezas do que ainda virá, que um dia alguém sonhou infinitamente mais de tudo que o homem já pensou, infinitamente mais. Se eu olho pro céu, eu vejo uma casa. O teu amor pagou um alto preço. Se eu olho pro chão, eu vejo uma rocha pra colocar os pés a vida inteira. Não há sombras do que um dia já foi, só certezas do que ainda, de tudo que um dia alguém sonhou, infinitamente mais de tudo que o homem já pensou, infinitamente mais. Tudo que um dia alguém sonhou, infinitamente mais de tudo que o homem já pensou, infinitamente mais. E a próxima, a última música agora do momento de louvor que eu vou tocar aqui é Esperar é Caminhar, que é uma música que
Eu, pra falar a verdade, não sei se a gente já tocou ou cantou alguma vez no culto, mas a letra dela é muito boa e é isso aí. Opa, desculpa. Quando espero a chuva chegar, tu vens com teu vento. Quando espero tua voz estrondar, tu vens com silêncio. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Quando espero o mar se abrir, vejo os meus pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder, ouço a brisa suave. E eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Mesmo sem saber como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz, que me faz saber esperar em ti é sempre caminhar. Assim como estamos, então, eu queria pedir que fechássemos os olhos para a gente orar. Paizinho amado, obrigado, então, porque o Senhor tem se manifestado a nós, porque, apesar da nossa espera e da nossa ânsia, o Senhor tem se revelado a nós. E, mais uma vez, Pai, a gente pede que o Senhor, por meio das palavras que o pastor Daniel vai trazer, fale a nós e nos tranquilize, nos acalme e aquiete as nossas ânsias, as nossas dúvidas, afaste de nós os nossos medos e fortaleça a nossa fé em Ti, Pai. Peço que o Senhor cuide de nós e nos dê compreensão para o que a gente vai ouvir agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Thiago, pela condução. Obrigado também ao Vini por essas músicas de louvor que você trouxe até nós. E quero compartilhar então a tela mais uma vez aqui com vocês para a gente acompanhar a mensagem de hoje.
Então, o nosso desejo hoje é falar um pouquinho sobre esse tema batido já nessa época que a gente está vivendo, né? Mas que talvez seja a realidade de alguns de nós e que talvez seja uma palavra importante para alguns de nós. Então, vamos falar um pouco sobre ansiedade e dei como subtítulo para essa mensagem de hoje a luta para estar no controle. Porque acredito que basicamente isso é um bom resumo do que significa a ansiedade, ok? Que tempos esses que a gente está vivendo, né? Às vezes as pessoas estão brincando assim, né? Fazem muitas brincadeiras. Nós brasileiros, eu acho que a gente faz, para nós, a gente faz catarse, né? A gente parece que lida melhor com as situações brincando. Eu me lembro, claro, é uma situação completamente diferente, né? Mas eu me lembro naquela Copa do Mundo, aquele jogo de futebol entre Brasil e Alemanha, que a gente começou a tomar aquela lavada, né? Terminou o primeiro tempo em 5-0 e quando começou a dar 3-0 começou a chover piada no WhatsApp, no Facebook. As pessoas começaram a enviar um monte de gracinhas e de coisinhas desse tipo. Algumas pessoas perguntam se a gente está vivendo uma espécie de apocalipse, porque a gente está vivendo uma pandemia global, de repente aparece uma infestação de gafanhotos, que aparentemente também é resultado de desequilíbrio ecológico, aí vem um ciclone, tanta coisa, e a crise econômica, e tem gente que está sofrendo porque está sozinho, isolado, e tem outros que estão sofrendo porque estão num convívio muito intenso, então estão lidando com divórcio, violência doméstica, atritos, brigas. Que tempos, né? Que tempos esses que a gente está vivendo. Mas o fato é de que todos esses fatores provocam nas pessoas uma ansiedade grande. Pelo menos em muitos de nós tem provocado bastante ansiedade. Isso já era um problema que a gente já lidava, a nossa sociedade já vivia uma pandemia de ansiedade antes dessa situação, agora então a coisa parece que só piorou. Então, só falando um pouquinho, o que é a ansiedade? Como é que a gente pode descrever isso, né? A gente poderia descrever a ansiedade como uma preocupação demasiada com as necessidades primárias, bem essenciais, mas também com outras necessidades, às vezes, que são supérfluas. Às vezes se trata de uma necessidade real, mas às vezes se instala uma ansiedade por causa de necessidades imaginárias, que não são de fato reais. Qual a diferença entre uma ansiedade, uma preocupação normal para aquilo que é de fato uma ansiedade? Quando é normal, a preocupação não interfere nas nossas atividades diárias e nas nossas responsabilidades. Quando se trata de uma ansiedade de fato, interfere significativamente no nosso trabalho, nas nossas atividades, na nossa convivência social. Quando é normal, você é capaz de controlar essa preocupação, essa angústia que se instala ali. Mas, no caso da ansiedade, isso se torna incontrolável. Isso se torna mais forte do que a pessoa. Quando é normal, as preocupações, mesmo sendo desagradáveis, elas não causam um sofrimento significativo a ponto de frear a pessoa completamente. Ela causa um mal-estar, ela causa um desconforto, mas ela não paralisa. Mas quando se trata de ansiedade de fato, essas preocupações elas se tornam perturbadoras e muito estressantes e começa a afetar a vida da pessoa. Quando é normal, essas preocupações são limitadas a um número específico de pequenas preocupações realistas. Faz parte da realidade, tem uma razão de ser, você consegue conectar a problemas concretos e reais. No caso da ansiedade, começa-se a preocupar-se com todos os tipos de coisas e tende a esperar o pior. A pessoa vai desenvolvendo uma mentalidade negativa em que ela vai sempre esperando que o pior aconteça. Ela passa a esperar o pior e não o melhor. A duração da preocupação
dura apenas um curto período de tempo quando se trata de uma questão normal. Geralmente dura o tempo em que aquele conflito está instalado, em que a situação específica geradora da ansiedade está instalada, mas depois passa, depois é superada, depois vai embora. Mas no caso da ansiedade, essa preocupação ela passa a se tornar cotidiana. E para diagnosticar, muitas vezes as pessoas dizem assim, ela se estende por quase 6 meses. E aí, então, a gente vai dizer assim, está instalado um quadro de ansiedade, de fato, e aí precisa de intervenção e assim por diante. Bom, queridos, ansiedade causa dor no peito, dor de cabeça, formigamento, tontura, palpitações, alterações estomacais, gastrointestinais, entre outras coisas, mas também causa insônia, irritação, tensão, inquietação, perda de concentração, entre outras coisas. Ou seja, atrapalha muito a vida de quem lida com isso. Não sei se você consegue se identificar, se você consegue olhar para isso e dizer assim, puxa, não sei não. Especialmente quando você começa a sentir sintomas físicos, é bom você tomar bastante cuidado, porque significa que aqueles psíquicos eles já se desenvolveram bastante. E o grande problema da ansiedade é que, junto com ela, vem outras coisas, né? Além de pensamentos negativos que vão povoando a cabeça da gente, a gente vai começando a esperar sempre o pior, além das questões físicas, a pessoa pode começar a ter uma taquicardia, pode ter uma dor de barriga constante, está sempre com dor de barriga, tremores, mas o grande problema também se trata da compulsão que pode se instalar na vida da pessoa. Condutas compulsivas. Começa a comer demais, começa a descontar na bebida, começa a beber demais, né? Começa a deixar de tomar, sei lá, uma cervejinha normalmente e de repente começa 2, 3, 5, aquele vinhozinho não basta mais, enfim, e outras compulsões podem se instalar, desde na área sexual ou outros tipos de coisas, outros tipos de vícios que podem se instalar, porque nesse estado de sofrimento, a pessoa começa a buscar uma válvula de escape. E as compulsões, elas se apresentam de fato como essas válvulas de escape para que a pessoa consiga aliviar a sua dor e a sua preocupação. Ok? Quando que a ansiedade começa a se instalar na vida da gente? Em primeiro caso, é quando a gente perde o controle das circunstâncias da nossa vida. A gente diz assim, não foi assim que eu planejei. E aí a gente entra num quadro de ansiedade. Não era assim que eu queria. Não era isso que eu tinha sonhado. Em segundo lugar, quando nós temos a nossa identidade ameaçada. O que vão pensar de mim? Esse é um segundo momento em que as pessoas podem experimentar grande tipo de ansiedade. O que as pessoas vão pensar de mim? Quando tem que enfrentar, enfim, uma conversa difícil ou, enfim, qualquer tipo de relação em que a identidade da pessoa é colocada em xeque, isso pode gerar uma ansiedade passageira ou mais duradoura. Também a ansiedade se instala quando a gente se sente desprotegido ou ameaçado, quando a gente faz aquela pergunta, e agora? Por exemplo, nesse momento em que a gente está vivendo, de repente alguém perde o emprego, ou alguém da família fica doente, ou a própria pessoa fica doente, né? E agora? E se eu pegar essa doença que está por aí? O que vai acontecer? Será que eu vou desenvolver o quadro grave da doença ou não vou? E a ansiedade, ela gera esses fantasmas, esse quadro de ansiedade, muitas vezes, como a gente já afirmou aqui, ela faz com que a nossa mente espere o pior. E isso realmente pode ser bem complicado numa situação como essa que a gente está vivendo, ou de perda de emprego, ou de situação de saúde, qualquer coisa desse tipo. E nós nos sentimos
Em quarto lugar, quando nós nos sentimos inseguros acerca da nossa capacidade de lidar com situações. Quando a gente está diante de uma situação que a gente diz, eu não consigo lidar com isso. Quando alguém pede de nós uma coisa que a gente não se sente capaz de fazer. Quando alguém coloca diante de nós um desafio que a gente considera fora do nosso alcance. Isso também pode instalar uma situação de ansiedade. Eu quero ler com vocês uma palavra extremamente conhecida do Evangelho, para refletirmos sobre isso, de Mateus 6, 25 a 34. Se alguém tem sua Bíblia consigo, pode abrir, senão pode acompanhar aqui no compartilhamento da tela também, tá bom? Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele diz para as pessoas que o ouviam, portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E eu quero, então, rapidamente conversar com vocês um pouco sobre esse texto. Vamos caminhando nele, pontuando algumas questões que Jesus vai falando nessa palavra. Nos versículos iniciais, a gente vê Jesus fazendo uma comparação de valor entre a comida e o corpo, entre aquilo que realmente é importante entre os dois. Se Deus deu a vida e o corpo, por que ele negaria o sustento necessário dos mesmos? Basicamente é isso que parece que Jesus está perguntando para os seus discípulos, né? Se Deus deu a vida e o corpo, que valem muito mais do que a comida e as vestimentas, por que ele negaria questões tão básicas como essas? Por que ele deixaria com que isso faltasse para aqueles que andam com ele? Não faria nenhum sentido ele dar aquilo que é mais precioso e negar aquilo que seria tão simples para ele. Dar a vida e não sustentar a vida. Dar o corpo e não vestir o corpo. Isso não faria sentido. Isso pareceria uma brincadeira sem graça da parte de Deus. Talvez para nós pareça uma comparação assim um tanto quanto não sei nem qual palavra exatamente usar, mas talvez uma comparação um tanto quanto ingênua de Jesus. Mas na verdade ele está realmente tentando nos mostrar que a ansiedade ela nos rouba o foco. A gente passa a dar mais valor ao que come e veste e não àquilo que a gente é. E quando a gente faz isso, a vida perde o valor. E a gente começa a dar valor às coisas. A gente começa a dar valor às coisas. E Jesus parece que está tentando nos trazer de volta para dentro do foco que a gente deveria manter e que a gente deveria ter. E aí ele conta 2 exemplos. Ele faz 2 pequenas parábolas dentro dessa história, falando das aves do céu e também dos lírios do campo. A ansiedade
rouba a nossa confiança em Deus, fazendo-nos acreditar que temos que cuidar de nós mesmos. Eu acho que essa é a grande questão, é a grande chave dessa conversa de Jesus com seus discípulos. Aonde nós colocamos a nossa confiança? Aonde está a nossa confiança? Aonde está a nossa confiança? Porque a ansiedade nada mais é do que a angústia de perder o controle. A angústia de não saber qual é o próximo passo que tem que ser dado. É a constatação óbvia, em muitos momentos, de que a gente, como ser humano, não dá conta de tudo. A constatação óbvia de que a gente não tem o controle sobre as nossas próprias vidas. De que a vida é muito mais complexa do que os nossos planejamentos poderiam prever. E essa palavra de Jesus, na minha leitura, não é uma palavra que está tentando nos demover da ideia de planejar a nossa vida. Por exemplo, não seria correto ler essa palavra aqui e dizer assim, ó, tá vendo? É pecado fazer aposentadoria, porque a gente tem que se preocupar só com o dia de hoje, a gente não pode planejar o futuro. Não é isso que Jesus está dizendo. O que ele está dizendo aqui, e nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de que cada dia tem o seu próprio mal, o que ele está dizendo aqui é de que nós não somos senhores da nossa vida. E que a gente tem toda a liberdade de planejar, porque isso foi uma condição e uma capacidade que Deus nos deu, e é importante que a gente faça isso, que a gente não vá empurrando a vida com a barriga, planejamento é importante, faz parte da vida, mas que a gente precisa saber que todo planejamento tem seus limites, ou seja, é só olhar para isso que a gente está vivendo esse ano e alguém entre nós me diga quem é que se planejou para essa pandemia. Ninguém se planejou para isso. Ninguém imaginou que o ano de 2020 seria a loucura que está sendo. É uma coisa que foge completamente do nosso controle. E é isso que Jesus está tentando dizer. Se a sua confiança está em você, no seu planejamento, na sua capacidade, na sua condição, na sua inteligência, você vai viver ansioso, porque o tempo todo nós somos colocados diante dos nossos limites, das nossas limitações. E a gente sabe interiormente que não dá conta, que não será capaz de prever todas as coisas, de equilibrar todas as coisas. A gente não consegue viver nesse equilibrismo o tempo todo na nossa trajetória, na nossa caminhada. O resultado disso só pode ser dores estomacais, gastrites, tremores no corpo, taquicardia, porque a gente está tentando se colocar num lugar que não nos pertence, a gente está tentando assumir o lugar que não nos pertence, que é o lugar de Deus, é uma autoidolatria, a gente está colocando a gente mesmo no papel que só Deus pode exercer. E aí é claro que isso vai nos fazer mal, isso vai nos prejudicar, isso pode, inclusive, não apenas nos prejudicar, isso pode nos destruir lentamente, mais ou menos, com maior ou menor velocidade, mas pode nos destruir. A ansiedade se instala à medida que nós vivemos da superficialidade da aparência e esquecemos da essência. Quando a gente vai focando na vida aquilo que é circunstancial, aquilo que é superficial, a gente vai olhando para essas questões e vai esquecendo daquilo que é essencial, da vida, do corpo, e vai ficando com a comida e com a vestimenta. Continuando, a pergunta de Jesus: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Ou seja, Jesus está perguntando que sentido faz toda essa angústia que você passa.
ela é irracional, porque você se angustia acerca de uma coisa que você não tem o controle. É uma coisa que está além de você mesmo. E você cria, então, monstros, né? Como está aí essa pequena ilustração. A ansiedade, então, ela se transforma numa reação irracional, uma angústia a respeito de coisas sobre as quais nós não temos controle. E o remédio para a ansiedade é desenvolver, sem dúvida nenhuma, é desenvolver confiança na soberania de Deus. E no cuidado de Deus, e no amor de Deus, de entender que Deus nos ama, de que Ele nos quer bem, e que Ele deseja cuidar de nós, de que Ele deseja suprir tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, de que Deus não está fazendo nenhum tipo de jogo conosco, de que Ele deseja de fato nos abençoar e cuidar das nossas vidas o tempo todo. E então Jesus vai dizer, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, beber, vestir. E essa afirmação é muito interessante que Jesus faz. Ele diz, os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Eu acho essa uma afirmação forte, porque ela de alguma forma, ela acaba sendo um tapa na cara, na nossa, na minha, né? É uma palavra forte que Jesus diz aqui. Ele está dizendo assim, olha, em outras palavras, é como se ele dissesse, se vocês realmente conhecessem a Deus, se vocês realmente tivessem uma relação com Ele, se vocês soubessem quem Ele é, se vocês entendessem quem Ele é, vocês não estariam correndo atrás dessas coisas. Porque o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Então, por que vocês estão correndo atrás disso? Por que quando vocês vão orar, é interessante também que nesse capítulo do Evangelho de Mateus e nesse capítulo do Sermão da Montanha, existe uma extensão grande em que Jesus fala da oração, é ali que aparece a oração do Pai Nosso. E ele fala ali de algumas espiritualidades que ele diz que não são as espiritualidades que ele deseja para os seus discípulos. Ele não quer aquela espiritualidade empavonada dos fariseus que ficavam orando nos cantos das praças e ficavam em pé nas sinagogas para demonstrar o quanto eram piedosos. Mas ele também não queria que eles fossem como os pagãos, né, como os gentios, que ficavam sempre repetindo a mesma coisa porque acreditavam que podiam dar um cansaço em Deus até o momento em que Deus se convencesse de que aquilo que eles querem realmente Ele tem que dar, né? E Jesus está dizendo assim, não, a gente não ora assim. Esse não é o nosso jeito de se relacionar com Deus. A oração não é um espaço para ficar tentando convencer Deus acerca da nossa vontade. E quando ele ensina o Pai Nosso, realmente o Pai Nosso, no seu conteúdo, aponta numa direção oposta. Mas eu não quero começar a falar do Pai Nosso aqui. Não é o tema de hoje. Mas ele está profundamente conectado com essa palavra de Jesus aqui, quando ele fala de ansiedade. Profundamente conectado com isso. Pagão é sinônimo de idólatra. Se confiamos na bondade, cuidado de Deus, não há motivo para viver angustiado, preocupado. Inversamente, a ansiedade e preocupação denuncia que nosso coração está colocando a confiança no lugar errado. Essa pequena figura, essa pequena ilustração, ela quer demonstrar que às vezes a gente fala em Deus, mas na verdade o que está no centro da nossa vida não é Deus, é o eu que está ali no meio dessa palavra Deus, né? Nosso Deus é o nosso eu. Somos nós mesmos que somos o nosso próprio Deus. Somos nós mesmos que estamos no centro da nossa religiosidade. Não é Deus que está no centro da nossa vida. É nós que estamos no centro do universo e até Deus gira em torno do nosso próprio umbigo. E às vezes as nossas orações, a maneira como a gente ora, demonstra exatamente isso. Nós queremos colocar Deus na nossa órbita. Nós queremos ser o Sol. E Ele tem que girar ao redor de nós. Porque a nossa oração não passa de uma tentativa egoísta
autocentrada, de tentar convencer a Deus de que a nossa vontade é boa, e que nós sabemos o que é o melhor para a nossa vida, e que nós sim é que temos a capacidade e a condição de tocar o barco da nossa existência. E o convite do Evangelho lembra daquela velha música? Talvez muitos aqui vão lembrar, solta o cabo da nau, né? Larga esses remos, deixa Jesus assumir os remos da sua vida. Esse é o convite do Evangelho. É da gente largar o timão, né, na mão daquele que pode conduzir o barco da nossa existência. E a ansiedade se instala justamente na medida em que a gente insiste em querer exercer esse papel, em que a gente insiste em querer assumir esse lugar e viver dessa forma. E aí Deus se torna não aquele que guia a nossa vida, guia a nossa existência, mas nós mesmos é que fazemos esse papel e esse lugar. Quando a gente lê Filipenses 4:6, é uma palavra muito conhecida, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. É muito importante, porque às vezes as pessoas dizem assim, não, a vacina contra a ansiedade é orar. Mas quando eu leio Jesus falando no Sermão da Montanha, eu me convenço profundamente de que orar sim pode ser uma grande saída para a nossa ansiedade, mas depende de como a gente ora. Porque dependendo de como a gente ora, a gente pode piorar a nossa ansiedade. Quando a gente ora fazendo de nós mesmos o centro da nossa oração, a gente não entendeu como orar. A gente continua orando como os pagãos. E a gente continua buscando a Deus por causa das coisas que ele diz assim, mas por que vocês correm atrás disso? O Pai Celestial sabe que vocês precisam disso. Por que vocês estão buscando isso? Por que vocês fazem disso o alvo das suas orações? A oração e as súplicas, nesse texto de Filipenses, elas vêm acompanhadas de uma expressão muito importante que é a gratidão, ação de graças. A oração é um espaço de relacionamento com um Deus em quem eu confio. E por isso, toda a súplica e toda a oração é acompanhada de ação de graças. Porque toda súplica é dirigida a um Deus em quem eu confio. Não é uma súplica dirigida a um Deus a quem eu quero convencer acerca da minha opinião sobre aquela necessidade. Mas é uma súplica dirigida a um Deus a quem eu confio. Eu confio nele. Eu confio no que ele tem para mim. Eu confio na sua vontade para a minha vida. Eu me submeto à sua vontade. A oração pagã, entre aspas, aqui, não ajuda com a ansiedade, mas fortalece a ansiedade. Na fé cristã, a gente não faz cartomancia para saber o futuro. Nós confiamos naquele que é o Senhor da história. Vocês sabem por que esse negócio de búzios, cartomante, essa coisa arada toda faz tanto sucesso? Por causa da nossa ansiedade de querer ter o controle sobre as nossas próprias vidas. A gente quer saber o que vai acontecer amanhã. A gente quer saber se a nossa sociedade com aquele fulano de tal vai dar certo. A gente quer saber se o passo que a gente está dando vai funcionar ou não vai funcionar. A gente quer antecipar, a gente quer saber o dia de amanhã. Por quê? Porque a gente anseia, por controle. E é por isso que as pessoas buscam tanto isso. E nós temos as nossas versões gospels dessa mesma coisa. Tem gente que não dá um passo na vida sem primeiro ter que consultar algum tipo de profeta, né, para ver se vem uma palavra, se vem uma revelação, se vem alguma coisa, porque o espírito continua o mesmo. O mesmo espírito pagão continua movendo, as pessoas não conseguem tocar a sua vida adiante sem antes alguém dizer vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, faça isso, faça aquilo outro, porque se você não fizer assim vai sair errado lá e assim por diante. Graças a Deus a gente está livre dessas paranoias, dessas neuroses e desse paganismo.
Billy Graham certa vez disse assim: a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. A ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. E aí Jesus diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas outras coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. O amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. A ansiedade sempre se instala pela perda de foco e ela se retira à medida que o foco verdadeiro é recuperado. Então, essa é a chave para a gente caminhar nesse quadro que está sendo apresentado aqui. Isso quer dizer que pessoas realmente cristãs não podem ter ansiedade? Não, não é isso que eu estou dizendo. E é por isso que eu acho muito importante essa palavra de Jesus acerca do dia de amanhã e de que cada dia tem o seu próprio mal, a sua própria preocupação. Problemas causam ansiedade, naturalmente. Mesmo as pessoas que são focadas no reino de Deus. Quando a gente passa por dificuldades, por pressões, por situações diferentes, que arrancam o nosso chão, é natural que a gente se sinta imediatamente e num primeiro momento ansiosos. Mas a gente recorre a Deus em oração, nesse espírito em que Jesus nos ensina a orar e buscar a Deus, e também nesse espírito que ele coloca nessa pequena palavra aqui, de viver um dia de cada vez. E isso é algo importante. Viver um dia de cada vez. Quando a gente está debaixo de uma pressão muito grande, quando a gente está debaixo de uma ansiedade gigantesca, lembrar que a gente precisa viver um dia de cada vez. Mais ou menos como os alcoólicos anônimos acabam ensinando o pessoal que está fazendo tratamento, em recuperação, que está lutando contra o vício, né? Tem que vencer esse dia. Você tem que conseguir hoje. Amanhã é outro dia. Você tem que conseguir hoje. E é mais ou menos isso que Jesus está dizendo também em relação às nossas angústias e preocupações. Ah, semana que vem. Não, mas semana que vem vai chegar. Mas eu não posso resolver nada, não posso adiantar nada em relação à semana que vem. O que eu posso fazer hoje? O que está ao meu alcance aqui, agora, nesse momento? Para que a gente também não fique tomando sobre nós coisas que estão fora do nosso controle e colocando sobre os nossos ombros um peso que a gente não possa carregar. Eu acredito que essa palavra de Jesus ela tenha um poder libertador muito grande. Daniel, eu estou cuidando da sua vida. Daniel, eu quero o melhor para você. Eu conheço a tua necessidade. Eu conheço a tua angústia. Então, hoje, tem uma palavra repetitiva, inclusive, no livro de Hebreus, que diz também, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O dia para Deus agir é o dia de hoje. O dia que Deus quer se manifestar na minha vida é hoje. Deus só conhece o hoje. Deus está fora do tempo. Para Ele só existe o hoje. E é no hoje que Deus quer agir, quer se manifestar na minha e na sua vida. Esse avivalista, Charles Spurgeon, que um inglês aí de séculos passados, que foi um grande pregador, ele também disse que a nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã. Quer dizer, o sofrimento do amanhã vai chegar com a nossa ansiedade ou sem ela. Não vai mudar nada. O fato de estarmos ansiosos não vai mudar absolutamente nada. Mas no dia de hoje, a ansiedade nos enfraquece. Nos rouba a nossa força. Rouba a nossa capacidade de reagir. Portanto, é algo que nos paralisa. Terminando, algumas decisões que talvez eu e você poderíamos e deveríamos tomar em relação a esse assunto. Talvez uma das mais importantes é reconhecer a nossa tendência de querer controlar a própria vida e começar a deixar Deus ser Deus.
Deixar Deus ser Deus. Entregar os remos, entregar o timão nas mãos de quem deve realmente conduzir a nossa embarcação nesses mares agitados que a gente tem vivido nos últimos tempos. Aceitar não apenas a soberania de Deus, mas também reconhecer a bondade de Deus. Ora, se Deus entregou Jesus na cruz do Calvário para morrer por nós, se Ele nos deu aquilo que havia de mais precioso, por que é que Ele nos negaria qualquer outra necessidade que nós tenhamos na nossa caminhada e na nossa existência? Se eu não consigo confiar em Deus, se você não consegue confiar em Deus, a gente precisa se perguntar por que não? Qual é o problema? Se a gente olha para Deus e não consegue ver nele uma figura bondosa, de alguém que quer cuidar das nossas vidas, de alguém que quer nos proteger, de alguém que quer nos aninhar, de alguém que quer nos colocar no seu colo, de alguém que quer nos pegar para junto de si e dizer, tá tudo bem, eu estou cuidando de você. Por que é que a gente não consegue olhar para Deus dessa forma? Aonde que esse óculos da nossa vida embaçou e a visão acerca de Deus se tornou turva? Quando isso aconteceu? E a gente vai ter que lidar com isso, porque enquanto a gente não reparar a sujeira do óculos, a gente não vai conseguir ver em Deus aquilo que Jesus disse que Ele é. E aí a gente vai continuar tendo que confiar em si mesmo, a gente vai continuar tendo que apostar nossas fichas em nós mesmos, e aí a gente vai continuar vivendo ansioso e ansiosa. Então, aonde que aconteceu isso? Aonde que está esse buraco? Aonde que... E talvez a gente tenha que buscar Deus em oração justamente se a gente não tem consciência de onde e quando isso aconteceu, de buscar Deus para perguntar, Senhor, por que é que eu não consigo olhar para Ti e experimentar um relacionamento contigo como alguém em quem eu posso confiar? Por que não? Onde está o problema? Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, porque Deus é o maior interessado em resolver, em tirar essa barreira, esse obstáculo, esse muro, essa fortaleza que se ergueu entre você e o amor dele. Ele é o maior interessado em destruir essa mentira, essa falsidade que foi levantada e que obstrui a tua relação com ele. Mas é preciso fazer uma caminhada nesse sentido, é preciso se abrir para isso, é preciso, de fato, querer que isso aconteça, né? Porque isso, às vezes, é complexo, não é fácil. Talvez você precise buscar ajuda para essa dificuldade. Talvez você precise de pessoas que te ajudem nessa caminhada. Em último lugar, procure treinar a sua mente, procure ajudar a si mesmo. E, de novo, a oração pode ser um bom instrumento, um bom espaço para você não ficar esperando pelo pior. Né? Talvez você possa se inspirar em histórias como, por exemplo, de Josué e Caleb. Josué e Caleb foram aqueles dois espias que foram enviados por Moisés para a Terra Prometida, junto com outros. E é muito interessante porque os outros voltam de lá dizendo, olha, vai acontecer tudo de ruim, porque Deus nos trouxe para um lugar de gigantes. Essas pessoas vão nos arrasar, vão nos destruir. Não tem esperança para nós. Mas Josué e Caleb não enxergam a questão com esses olhos maus. Eles dizem, não, se Deus nos trouxe até aqui, é porque Ele vai cumprir a sua promessa. A terra é boa, ela de fato mana leite e mel. O que Deus preparou para nós é maravilhoso. Josué e Caleb entraram na promessa.
Mas aqueles que permaneceram com esse olhar mau, que não conseguiram mudar o olhar, que não conseguiram confiar em Deus, não conseguiram ver a vida de outro modo, ficaram no deserto. E figuradamente, é isso que acontece comigo e contigo. Quando a gente aprende a confiar em Deus, a gente experimenta as promessas que Ele faz. Quando a gente mantém-se numa postura de um olhar negativo e a gente não consegue superar esse olhar negativo, a gente acaba ficando no deserto da vida. E isso é triste, porque Jesus não veio para que você ficasse no deserto da vida. Jesus não veio para que você morresse na praia. Ele veio para que você tivesse vida e vida em abundância. Deus não tirou o povo para que eles ficassem prostrados no deserto. Deus tirou o povo do Egito para levá-los para uma terra boa, onde mana leite e mel. Mas eles permaneceram no deserto porque o olhar deles estava embaçado. Que você possa ser como Josué e Calebe. Que você possa confiar de que o Deus que está guiando a sua vida quer o seu bem. E que Ele vai cumprir as promessas que Ele fez acerca de você. E aí você vai experimentar a vida. Mas quando a gente não crê, isso significa quando a gente não confia, irremediavelmente, a gente acaba prostrado no deserto. É assim que acontece. Que Deus abençoe, querido irmão, querida irmã, para que nessas caminhadas que nós estamos fazendo, nesse tempo turbulento, conturbado, de dificuldades, de angústias, de pandemia, de ventania, de gafanhotos, e como alguns têm brincado, sabe-se lá que outras pragas ainda virão, né? Uma das piadas que estão fazendo por aí, né? É de que o faraó está rindo da gente, porque só vieram 2 até agora. A gente nem imagina quais serão as outras 8. Logicamente isso é uma brincadeira, mas que Deus abençoe para que nesse tempo que a gente saiba que a gente não está sozinho, que a gente crê num Deus que nos ama e num Deus que cuida de nós. E por isso a gente pode buscar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus em primeiro lugar. Porque Deus sabe do que a gente precisa. Deus sabe. Por isso a gente não precisa ficar angustiado por causa disso. Ele sabe do que a gente precisa. Quanto mais a gente deixa de ser o centro da nossa própria vida e deixa Deus ser Deus, melhor é. Que a gente aprenda isso, que eu aprenda isso, que nós aprendamos isso. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Quero convidá-los para a gente orar rapidamente. Senhor nosso Deus, obrigado porque as tuas promessas são para cada um de nós e nós experimentamos o cumprimento das tuas promessas na nossa vida quando nós aprendemos a confiar em ti, quando nós aprendemos a crer, quando nós aprendemos a colocar a condução das nossas vidas na tua mão, na tua presença. Quando nós queremos continuar sendo os próprios senhores de nós mesmos, a coisa não vai, a coisa não acontece. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para o Senhor, como Jesus nos ensinou a olhar para o Senhor. Te chamando de Pai, no sentido de poder confiar em alguém que nos protege, que cuida de nós, alguém que está interessado no nosso bem, alguém que nos acolhe como filhos, alguém que olha para nós e que afirma a nossa identidade. Se o nosso olhar, se a nossa visão acerca de quem tu és está turva, está impedida, está obstaculizada, ó Deus, destrua esses obstáculos, quebra essas barreiras, limpa esses óculos, tira esse olho mau. Como disse Jesus no próprio Sermão da Montanha,
quando nossos olhos são maus, todo o nosso corpo fica em trevas, mas quando o nosso olhar é bom, todo o nosso corpo fica iluminado. Ó Deus, nos dê essa condição de enxergar ao Senhor como o Senhor de fato é, e não com esses obstáculos e com essa sujeira que impede a nossa visão, para que nós possamos confiar, para que nós possamos entregar a condução das nossas vidas para Ti. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria só convidá-los, se vocês quisessem, e quem puder, a desmutar o microfone. Como o pastor Daniel falou, em Mateus 6 também no Sermão do Monte, no mesmo capítulo da pregação de hoje, Jesus nos ensina a orar. Então, eu vou terminar o momento de intercessão com a oração do Pai Nosso, e quem quiser acompanhar, pode acompanhá-la. Então, podem deixar aberto o microfone. Eu imagino que só mantendo um pouquinho de silêncio não vai nos atrapalhar. Paizinho amado, obrigado porque o Senhor nos permite ouvir a Tua palavra. Obrigado porque, apesar de toda essa situação, nada nos atingiu de fato em proporções maiores, e que a nossa comunidade tem estado segura em Ti, Pai. A gente sabe que não são todos os casos em que isso aconteceu, não são todas as pessoas que ficaram seguras, e têm suas situações um tanto quanto piores, Pai. Nesse momento a gente quer orar por essas pessoas, também pedir que o Senhor nos ajude a fazer a diferença na vida delas e poder levar a Tua esperança, a esperança que o Senhor tem nos dado, Pai. Também agora queríamos pedir pela vida da Daniela, em seu tratamento de câncer. A gente sabe como é complicado, como é difícil, como essas lutas são complicadas com as doenças, mas também sabemos o Deus que nós temos e sabemos que o Senhor pode nos dar a vitória em todas as nossas lutas, Pai. Que o Senhor nos ajude a enfrentar os nossos perigos como Josué e Caleb, Pai. Que a gente não olhe para as dificuldades, mas que a gente veja a Tua grandiosidade, Pai, entre as nossas lutas diárias. Também queria te pedir pela Luísa, Pai, esposa de Félix, que ontem perdeu um pai, que o Senhor esteja consolando, que o Senhor esteja dando conforto a ela, que nós também possamos ser capazes de levar o Teu consolo para ela, Pai. Que nós, enquanto corpo, enquanto família, possamos levar esse amor que nós temos como missão, Pai. A Dona Maria, Pai, que perdeu um amigo querido numa morte trágica. A gente sabe como é difícil perder pessoas queridas e amadas, ainda mais quando não há nenhum sinal, quando vem de forma trágica e repentina, Pai. Que o Senhor também esteja consolando os amigos, os parentes. Nós pedimos também pela Eliá, Pai, da Serrinha, que o grupo Situações tem ajudado na sua situação de depressão. Que o Senhor esteja abençoando ela, Pai, que ela também encontre o Teu amor, Pai, e a esperança em Ti, Pai. Que ela não enxergue apenas os problemas dessa vida, mas que ela possa encontrar um sacrifício na Tua obra redentora em Ti dessa vida. Pai, a gente sabe que nem tudo nos é revelado, nem tudo nós vemos, mas tudo aquilo que a gente não consegue falar para Ti aqui, a gente entrega nas Tuas mãos. E declamando a oração que Teu Filho nos ensinou, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na na terra terra como no céu. O Dá-nos pão
nosso de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. e não nos Não nos deixes deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, é muito legal estar com vocês. É muito bom estar em comunidade, é bom saber que, apesar das dificuldades, apesar de todo a impossibilidade de estar fisicamente, a gente pode estar adorando a Deus aqui. É com toda essa esperança renovada, toda essa fé em Deus que vai à nossa frente, luta as nossas batalhas, que eu queria dar a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Que a gente vá em paz e sabendo que Deus tem ido e lutado à nossa frente nessas dificuldades, nesses problemas, e tudo isso que nós temos que enfrentar. Amém.